Estamos juntos aqui pela Boa Vontade TV no programa Viver é Melhor. É o nosso brado diário já há muito tempo, porque o nosso objetivo realmente é resolver os nossos desafios. Uma campanha pioneira da Legião da Boa Vontade, proclamando sempre a vida. Apesar dos problemas que podem surgir no nosso caminho, especialmente os relacionados à nossa saúde, devemos reagir, procurar informação de qualidade, seguir as orientações médicas e fazer a nossa parte. É o que nós estamos tentando fazer aqui neste programa, procurar informações importantes e mudar a nossa postura diante dos desafios do dia a dia. Você é nosso convidado especial. Participe sempre, fique à vontade, conte quais são suas dúvidas. Todos os assuntos são importantes e nós contamos com a sua ligação ou com o seu e-mail. Anote aí os endereços: 0310 07 940, 0310 07 940 ou viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. Teremos agora a primeira entrevista do programa de hoje. É sobre um assunto muito importante: transtorno bipolar. Uma expressão cada vez mais comum na internet, nas revistas, na televisão. Mas que doença é essa? Será que ela vem aumentando mesmo na nossa sociedade? Quais são os fatores? Como reconhecer essas pessoas? Como tratá-las? Será que é possível fazer a prevenção? Muitas perguntas que serão feitas a um especialista no assunto. Recebemos hoje com muita alegria o professor Dr. Vladimir Bernick, psiquiatra, ex-professor titular de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e coordenador da equipe de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar na presença dos espectadores da Boa Vontade. E, por favor, podemos conversar o que vocês acham que é melhor. Com certeza, nós teremos aqui uma conversa importante. Este é um tema que tem aparecido cada vez mais nas sugestões das pessoas, nas perguntas que elas fazem. Realmente é um assunto, é uma doença que vem crescendo na nossa sociedade? Importante. É uma doença psiquiátrica séria. Ela vem crescendo não só pelo crescimento em si, mas principalmente pela apuração do diagnóstico. Então, mais pessoas hoje são diagnosticadas para que então possam ser tratadas a tempo, antes de terem complicações de saúde bastante sérias. O transtorno bipolar já existia, é que agora a gente está fazendo o diagnóstico com mais qualidade. Isso. Então, ele definindo melhor os parâmetros, filho de diagnóstico, mas sempre houve. É um transtorno basicamente de humor, que alterna manias e principalmente fase de depressão. Então, existe uma ciclagem. Esse é típico da doença. A pessoa ela tem estágios de euforia, de grande alegria. A mania, hipomania, e tem fases de depressão. E principalmente mais fases de depressão do que mania. Pode haver um período de acalmia, mas geralmente não. Uma emenda na outra e a pessoa quase nunca fica bem com ela mesma. Ela sempre está ou num extremo ou em outro. No outro, mas nunca bem. Esse ciclo dele demora quanto tempo para acontecer? Por exemplo, é num dia, em uma semana? Tem depressões que ficam 2, 3 meses, depois um pequeno ciclo de mania, e tem ciclos que alternam vários num dia só. Quer dizer, vem do mínimo ao máximo. Não há uma regra geral. Mas, basicamente, muito mais depressão, é um ciclo de agitação, que são as manias, ou hipomanias, e aí volta a haver a depressão, basicamente depressão. O que determina o tempo do ciclo, a intensidade disso? São tipos diferentes ou são graus diferentes? As duas coisas. São tipos diferentes e são graus diferentes. Tipos diferentes porque, em sendo a mesma doença, não existe uma doença, existem os pacientes, os doentes. Então, cada um tem a sua característica própria, básica, e vive dentro daquela característica. E, por sua vez, também quanto à doença em si. Existem casos mais graves, menos graves. Existem casos que predominam um ciclo ou outro, mas geralmente a depressão é predominante na maior parte das pessoas. Quais são os fatores hoje que são considerados como os maiores causadores? A gente consegue já determinar? Consegue. Basicamente, a maior parte das doenças em psiquiatria tem o fundo genético. Essa é uma doença genética, uma doença hereditária. Por exemplo, a depressão comum, unipolar, é 3 vezes mais comum na pessoa que já teve alguém na família. O transtorno bipolar é 7 vezes mais comum para aqueles que já tiveram um caso na família. 7 vezes mais? 7 vezes, muito mais. Portanto, uma doença mais grave, mais séria, de base genética. A pergunta que fica é exatamente essa. Por que algumas pessoas têm tendência genética, hereditária, tiveram familiares no seu passado e não têm a doença, e outros têm? Aí vem a vida. Então, existe uma base hereditária, existem fatores de gatilho, que são os acontecimentos existenciais da vida.
Então, quanto mais a vida hoje se complica, se dificulta, quanto mais nós temos dificuldade de encarar os nossos problemas, maior nós temos a tendência de cairmos num tipo de doença psiquiátrica, principalmente o transtorno bipolar, que é algo bastante comum. Ele é mais frequente em homens ou em mulheres? A depressão, por exemplo, é mais frequente em mulheres. O transtorno bipolar é um pouco mais frequente em mulheres, mas existe também em homens, mas não a ponto da depressão. Então, eu diria assim, quase que igual, com leve tendência para o sexo feminino. Há algum período da vida em que apareça com mais frequência? Na fase adulta, os idosos, nos jovens? Curioso. É uma questão de diagnóstico. Como existe uma alternância de humor, essa alternância de humor é mais perceptível, mais gritante, conforme o indivíduo fica mais adolescente, jovem e adulto. Então, existe um diagnóstico mais fácil de ser feito. Então, a gente diria assim, que entre adolescência e adulto jovem começa a aparecer, porém continua a vida dentro. Hoje, com o aprimoramento do diagnóstico, com as facilidades que a gente tem, que são maiores para fins de diagnosticar, a gente encontra isso também em crianças. Crianças muitas também? crianças que têm alterações de humor e que são taxadas ou pela psicopedagoga de crianças rebeldes, crianças não adaptadas à escola, elas podem ser doentes. Pode ter um transtorno bipolar incipiente. Outras vezes dizem que é distúrbio de atenção. Existe distúrbio de atenção, mas o transtorno bipolar é bem mais comum. Portanto, o diagnóstico acurado é muito importante. Que os pais percebam seus filhos, os acompanhem e os entendam é muito importante. Que procurem assistência médica o quanto antes, para que então a doença tenha menos impacto no futuro. Os fatores que levam ao desenvolvimento do transtorno bipolar na infância são os mesmos que nos adultos, por exemplo? Menos do indivíduo adulto, por serem basicamente genéticos. Agora, crianças têm talvez menos, na nossa opinião, menos estímulos existenciais, mas talvez o maltrato da família, o maltrato, destrato, falta de atenção da família, má convivência com os irmãos. Separação dos pais, por exemplo. Separação dos pais. Então, são coisas de impacto. Então, a família ainda é a base da sociedade, é a base da saúde da família. E a gente vem hoje cada vez mais considerando as crianças como adultos, exigindo delas desempenho de adulto. Com certeza, porque as crianças de hoje sabem muito mais do que quando nós éramos adolescentes e assim por diante. Então um alerta a todos, porque pode aparecer em qualquer idade. Ninguém pode ficar achando que nunca vai passar por isso, nem que ninguém da família vai passar por isso. Quais são, então, os principais fatores, os principais sintomas do transtorno bipolar para facilitar esse diagnóstico? Então, as doenças psiquiátricas, em geral, são comportamentos que, às vezes, são sadios de todos nós. Eles se tornam patológicos na medida que ultrapassam determinadas medidas, ou usando outro critério, na medida que esse ultrapassar atrapalha o nosso cotidiano. Então, perturba a nossa vida, nos coloca, às vezes, à parte da vida e que precisamos de ajuda externa, ou, inicialmente, da família, da escola, da sociedade e, principalmente, atenção médica. Então, o que nós, por ser uma doença de alternância de humor, nós vemos que a pessoa apresenta crise não digo simultaneamente, mas seguidamente, alternativamente, consequentemente, de bom humor, de mau humor. Isso nós podemos chamar de distimia, que é um pequeno transtorno bipolar, um incipiente transtorno bipolar. Então, como nós falamos de transtorno bipolar, você dá a estatística, realmente o transtorno bipolar, como doença em si, é mais ou menos inserido nessa faixa. Hoje, o conceito se amplia. Nós chamamos hoje de espectro bipolar. Uma série de transtornos paralelos ou contíguos, vou chamar assim, que tem característica de transtorno bipolar do ponto de vista conceitual, mas não do ponto de vista quantitativo, também se enquadram então, nesse diagnóstico. Não transtorno bipolar propriamente dito, mas sim um espectro bipolar com um todo bem mais amplo, bem mais abrangente. As pesquisas, então, que apontam de 2 a 15 milhões de brasileiros, esse número seria ampliado muitas muito vezes. Mais, primeiro, pelo espectro bipolar que amplia, então, a prevalência da doença.
a incidência da doença. E principalmente pelo aprimoramento do diagnóstico. Na medida que, por exemplo, esse programa tem uma função. Qual? Conscientizar. Chamar a atenção dos pais, dos educadores e dos médicos, principalmente não especialistas, que a doença existe, que a doença tem que ser diagnosticada e, consequentemente, tratada. Então, se nós imaginarmos que o diagnóstico correto será feito em tempo hábil, esse número provavelmente vai aumentar. E o senhor explicou uma coisa interessante, porque todos nós passamos por situações na vida dessa forma. Um período mais alegre, um período mais triste, a gente vai oscilando sempre nessas alterações de humor, mas no estado natural. Na adolescência isso é muito comum, por exemplo, os adolescentes, quando entram nessa fase de enfrentarem mais os pais, já acaba acontecendo isso um pouco com mais frequência. Inclusive atritos, conflitos, que são normais em qualquer família. Eu acho que na medida que isso ultrapassa alguns parâmetros, se torna doentio. Mas o que nós observamos muito é que as alternâncias do humor na doença são muito mais pronunciadas. E principalmente o fato de que elas passam a constituir um problema para a própria pessoa e um problema para a família que convive, e depois para a escola. Então nós temos esse tipo de situação de que é uma doença e que sentimento é uma coisa, doença é outra. Eu estou triste, isso é o meu sentimento. Daqui a pouco posso ficar alegre por uma boa notícia ou qualquer acontecimento positivo. Estar alegre não quer dizer que eu estou em mania, estou simplesmente alegre. Então, tristeza, ânimo, alegria, contentamento são sentimentos. Depressão, agitação psicomotora. Alternância dessas situações de uma para outra, isso é uma doença. A pessoa percebe que ela oscila de um extremo ao outro? A maior parte das pessoas percebe, mas não entendem. Elas acham que são muito deprimidas e depois, de repente se tornam muito falantes, eufóricas. Da maneira, euforia inadequada. Fala demais, alto demais, sorri demais, intervém nas conversas alheias, não deixa a pessoa terminar a frase. Uma invasiva, ansiedade, invasiva. Então, de repente, a pessoa se toca. Porém, o que mais se percebe é pelos outros, que notam que esse comportamento não é o comum de todos. Então, vamos dizer o seguinte, o que seria o normal e o que não é o normal? É difícil dizer o que é normal e não normal. Normal seria aquilo que todos nós fazemos. O não normal, o patológico, seria aquilo que ultrapassa essa medida. Aí a família começa a perceber que há algo de errado nesse familiar, que pode ser criança, adolescente ou adulto. E aí começam a procurar ajuda. Infelizmente, a ajuda demora. Por quê? A pessoa vai ao psicólogo, tem nada a ver nesse caso, que é uma doença muito ruim, uma doença psicótica, que não tem nada a ver com as neuroses, uma doença psicótica, e realmente de alteração do contexto da realidade objetiva. Do psicólogo vão tentar o médico clínico, que também não entende, vai tentar dar um calmante. Aí ele diz, não, mas isso deve ser do sistema nervoso. Aí vão no neurologista, que também não é especialista para isso. A última opção é o psiquiatra. E ainda assim, com muita dificuldade. Existe todo um estigma social de ir ao psiquiatra. Eu não sou louco. Essa frase é mais comum que existe. Para quê? O psiquiatra é para louco. Então, esse é o principal obstáculo. Obstáculo de ordem psicológica, obstáculo de ordem social. Isso impede que a pessoa seja tratada em tempo. O bom é que, tratada em tempo, existe controle total. Veja bem, controle total. Nunca vou dizer para você curado. É uma doença que não tem cura. Mas tem estabilização, tem controle total. Na medida que eu não tenho mais sintomas, eu estou controlado. Nem que isso me custe alguns remédios,